Boa tarde. Na manhã de hoje, a Secretaria de Segurança Pública prendeu temporariamente os 10 policiais militares que estavam de plantão na 4ª SICOM, no dia em que 3 jovens desapareceram. Imagens de uma câmera de segurança mostram o trio sendo abordado por 2 viaturas da PM e, desde então, eles nunca mais foram vistos. O corregedor-geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas afirmou à imprensa que a investigação apresenta fortes indícios de que policiais militares tenham assassinado e ocultado os corpos dos 3 jovens que desapareceram no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus, no mês passado. Mas, segundo ele, as provas obtidas não são suficientes até o momento para incriminar os suspeitos. Nós vamos buscar na sequência todas as provas possíveis para delimitar efetivamente o que ocorreu naquela data. Sem dar detalhes do inquérito, o corregedor não quis falar sobre a motivação do crime e alegou que a ação de investigação corre em segredo de justiça. Ele revelou que os policiais envolvidos no caso estavam destruindo provas do crime. E diante da inconsistência e algumas incongruências que foram verificadas durante a tomada de declarações na delegacia de homicídios, a autoridade entendeu oportuno que essas pessoas fossem segregadas para que as equipes consigam trabalhar com mais tranquilidade em busca das provas que faltam. Nesta terça-feira, 10 policiais militares foram presos temporariamente, sendo eles 2 aspirantes, 2 sargentos, 2 cabos e 4 soldados. Todos estavam de plantão na 4ª Companhia Interativa Comunitária no dia do desaparecimento dos jovens. Uma sandália com manchas de sangue pode ser uma das provas materiais. É um vestígio importante nesse sentido. Ele vai ser objeto de análise própria, cabível de DNA, para que a gente confirme ou descarte a suspeita de que realmente pertence o objeto impregnado possivelmente por sangue, pertence a uma das vítimas. Na madrugada do último dia 29, Alex Júlio Roque de Melo, de 25 anos, Rita de Cássia Castro da Silva, de 19, e Everton Marinho, de 20, estavam numa motocicleta quando foram abordados por uma viatura da PM, como é possível ver nas imagens de uma câmera de segurança na rua. Das 3 vítimas, o único que tem passagem pela polícia é Alex. As investigações foram iniciadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar do Amazonas acompanha a investigação. Pelo que se aponta até agora, é um caso grave, né, que eu não posso adiantar o nível de punição a eles, que seria pré-julgamento, seria até prejudicial à própria feitura desse processo. E agora à tarde nós tivemos acesso ao nome de 6 dos 10 policiais militares que foram presos. O aspirante oficial Luiz da Silva Ramos é apontado como o líder da suposta ação criminosa. Também tiveram envolvimento direto na abordagem das vítimas o cabo Ronaldo Cortes da Costa e os soldados Cleidson Enéas Dantas e Denilson de Lima Correia, além do aspirante oficial José Fabiano Alves da Silva e o sargento Edson Ribeiro Costa. Apesar dos indícios, os nomes dos outros 4 PMs que também estavam de serviço, por enquanto estão sendo preservados porque ainda não foi possível constatar o efetivo envolvimento deles na ação. Esta manhã, o corpo de um homem não identificado foi encontrado esquartejado dentro de 2 sacolas no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. A polícia chegou a acreditar que poderia se tratar de um dos jovens desaparecidos há 11 dias, mas a possibilidade já foi descartada pelos investigadores. Em 2 sacolas, o corpo de um homem foi deixado esquartejado neste terreno, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Encontro de cadáver, chegamos lá no local e o saco em 2 embalagens e ninguém sabe aqui da área de quem se trata, na verdade. O local não tem câmeras de segurança que possam ajudar na identificação da pessoa que deixou o corpo aqui. Nos fundos do terreno, uma pequena casa. O dono é este senhor de camisa amarela. Ele não quis gravar entrevista, mas informou à polícia que por volta de 5h30 da manhã, quando saía para o trabalho, avistou a sacola e ficou assustado.
Segundo a polícia, o homem foi morto ainda na madrugada de hoje e deixado aqui nesse terreno. A perícia informa que não será tão difícil identificá-lo, já que por várias partes do corpo existem tatuagens. Bom, inicialmente só tatuagens no corpo do nacional encontrado, que estamos na busca agora da sua identificação. Provavelmente algum parente deverá clamar pela sua ausência e conseguimos saber quem é ele de maneira efetiva. A princípio, criou-se a expectativa de que o corpo poderia ser de um dos jovens desaparecidos há 11 dias, depois de terem sido abordados por policiais militares. Mas assim que a sacola foi aberta, a possibilidade foi descartada pelos investigadores. Vamos iniciar agora todo um trabalho investigativo para tentar elucidar mais esse delito. Servidores municipais de Iranduba foram às ruas esta manhã para cobrar investimentos e salários atrasados. A manifestação se concentrou em frente à Prefeitura e à Câmara de Vereadores do município. As crianças foram liberadas mais cedo da escola. Próximo dali, manifestantes se concentravam no bairro Cidade Nova, no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Em seguida, os trabalhadores, boa parte funcionários da educação, fizeram uma passeata pelas principais ruas do município. Os manifestantes foram para a frente da Prefeitura e da Câmara Municipal de Iranduba. Os trabalhadores em educação denunciam o atraso salarial e as férias referente ao ano de 2015 e ainda reclamam de falta de merenda e transporte para os estudantes. Este professor, que busca se dedicar às atividades da escola, lamenta a situação. Na verdade, esse era o momento para nós estarmos dentro da sala de aula, com os nossos alunos, passando conhecimento para eles, mas infelizmente estamos nas ruas porque estamos reivindicando esses direitos que está sendo reivindicado hoje aqui, que nós não aceitamos, nós não concordamos e um dos motivos é porque os nossos alunos estão saindo cedo da escola por falta de merenda escolar. E nós sabemos que isso é uma vergonha para o nosso município. A prefeita de Iranduba, Madalena de Jesus, teria se comprometido a regularizar as pendências. Mas, segundo o Sindicato dos Trabalhadores, o acordo não foi cumprido. Havia um acordo do pagamento de 1/3 de férias para os trabalhadores de educação, onde nós temos aproximadamente 2.000 funcionários. E esse acordo era para ser pago em setembro. Inclusive foi escalonado de AL para ser pago em setembro e de MAZ em outubro. Só que esse acordo não foi cumprido. Trabalhadores da saúde também participaram do ato que movimentou o município na manhã desta terça-feira. As UBS não tem nada para se fazer um curativo. As UBS não tem esparadrapo, não tem soro, não tem nada, não tem uma dipirona. E acarreta eu trabalho no hospital. A nossa equipe de reportagem esteve na sede da Prefeitura de Iranduba, mas a prefeita não estava no seu gabinete. Isso é lamentável que está acontecendo no município de Iranduba e nós já pedimos de antemão, antecipadamente, para a próxima gestão que vai vir aí, que possa olhar isso com carinho. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado julgou hoje 55 processos entre prestações de contas, recursos, representações e tomadas de contas. 2 decisões envolvem o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, e a ex-secretária de Estado de Infraestrutura, Valdívia Alencar. As contas do ex-prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro, referente ao exercício de 2008, foram julgadas irregulares na manhã desta terça-feira no Tribunal de Contas do Estado. De acordo com o Pleno, entre as irregularidades encontradas está a realização de saques em espécies nas contas bancárias do ente municipal, a não comprovação de despesas realizadas em sua gestão e a existência de contas bancárias no Banco do Brasil com saldo e movimentações financeiras não apresentadas na prestação de contas. De acordo com o relator da prestação, entre as multas e glosas, o valor a ser devolvido aos cofres chega a 59 milhões de reais e deve ser devolvido em 30 dias. Outro processo julgado hoje é referente a um contrato da Arena da Amazônia. Os conselheiros decidiram multar a ex-secretária de Obras do Estado, Valdívia Alencar, em R$35 mil. Determinaram a devolução de mais de 16 milhões de reais e ainda que seja assustado cautelarmente o pagamento de 80 milhões de reais que a construtora Andrade Gutierrez teria para receber do Estado. Tanto a ex-secretária quanto a construtora ainda podem recorrer da decisão.
Após 6 meses de investigações, a Polícia Civil prendeu o comerciante Almiro Jacob dos Reis, de 45 anos, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha que fraudava cargas de alimentos com prazo de validade vencido para revenda. Com ele foi apreendido diversas peças de carnes bovinas, queijo, presunto, além de 12 toneladas de frango, que também estavam com o prazo de validade vencido e outros apodrecidos. A carga foi apreendida e será incinerada. Almiro foi indiciado por crime contra relações de consumo e encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino. E um homem foi preso com cerca de 100 quilos de drogas na noite de ontem no bairro Mutirãozinho, no distrito de Cacau-Pireira e Iranduba. Marcelo Dias Silva, de 36 anos, estava sendo investigado há um mês pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A polícia acredita que o entorpecente foi embarcado em Tabatinga e seria encaminhado para Manaus. Marcelo, que já possui passagem por homicídio, também foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui em Manaus e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto, com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Em Benjamin Constant, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Lábrea, o tempo fica encoberto e as temperaturas variam entre 26 e 31 graus. Mesma previsão para Parintins, onde as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. O IBGE divulgou hoje os dados da produção industrial para o mês de setembro e o Amazonas, apesar de ter avançado 0,5% em relação a agosto, ainda amarga um recuo de mais de 16% no acumulado de 12 meses. 16,4% de redução nos números da produção industrial do Amazonas em um único ano. O número representa a segunda maior queda do país e chega a quase o dobro da média nacional de recuo, que foi de 8,8%. Na comparação com setembro do ano passado, a redução da produção industrial do Amazonas foi de 10,9%. O resultado só fica positivo quando a pesquisa compara os dados do mês de agosto, com um avanço de 0,5%. O polo de duas rodas, um dos setores mais importantes da indústria amazonense, também continua em queda. A Abraciclo divulgou hoje dados do mês de outubro e a produção de motocicletas apresentou uma redução de 11,5% em relação a setembro. Em comparação ao mesmo período de 2015, a queda foi de 31,8%. Reduzir as estatísticas das mortes provocadas por acidentes de moto e até identificar a disponibilidade de medicamentos em unidades de saúde. É com essas ideias que estudantes da rede pública do Amazonas vão concorrer a um Prêmio Nacional de Ideias Inovadoras. A disputa faz parte do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação, que vai ser sediado em Manaus. Por ano, os acidentes envolvendo moto resultam em 12 mil mortes no Brasil. Agora imagine se um dispositivo ajudasse a diminuir esse número. Essa é a proposta de um grupo de estudantes da rede pública do Amazonas que desenvolveu um pequeno dispositivo para acelerar o socorro das vítimas. Em caso de acidente, ele aciona o socorro imediatamente através de mensagem de texto via satélite. Outra função do invento é que ele pode impedir o motociclista de conduzir o veículo sem os itens obrigatórios. Agora o projeto concorre ao prêmio de projeto inovador, que reconhece as ideias que beneficiam a sociedade. A pessoa só vai funcionar a moto se ela usar capacete. Imaginar que isso aqui é o capacete do rapaz, aí ele colocou num botão. Esse sistema mecânico ativou e fingindo que isso aqui é o motor da moto, ativou. Se ele tirar, a moto não vai funcionar. Então é um ponto de segurança melhorado já.
Já este grupo de estudantes desenvolveu um aplicativo capaz de identificar a disponibilidade de medicamentos nas unidades de saúde, onde o medicamento é distribuído gratuitamente. Um dos maiores problemas atuais é a dificuldade do acesso às informações de disponibilidade de remédios e a falta de uma ficha informatizada com o histórico de saúde do cidadão. Essa ficha poderia disponibilizar dados que ajudariam em futuros tratamentos. O nosso aplicativo é uma ferramenta que busca resolver esses problemas. Esses projetos criados por estudantes vão ser apresentados esta semana no Seminário Nacional de Tecnologia da Informação, evento que também acontece aqui em Manaus. É a oportunidade de mostrar que a pesquisa científica é o caminho para beneficiar a sociedade. E a ideia era que 25 jovens da rede pública tivessem acesso a esse tipo de tecnologia, Arduino, eletrônica, criação de aplicativos, para que depois eles desenvolvessem, em apenas um mês de treinamento, eles tivessem uma semana para desenvolver soluções que tivessem algum impacto social positivo. Nos próximos dias 12 e 13 de novembro, portanto, próximo fim de semana, as quadras de areia da Ponta Negra vão receber mais uma etapa do circuito Band de Vôlei de Praia 2016. Os atletas estão em ritmo de treino altíssimo, isso porque o circuito já chega à sua etapa final na categoria adulto. Por enquanto, adversários estão lado a lado em busca da melhor forma para os dias de competição. Por enquanto, porque treino é treino e jogo é jogo. E no fim de semana tem a quarta e última etapa do circuito Band de Vôlei de Praia 2016. Helder e Eric competem na manhã de sábado no Qualify em busca de uma vaga no torneio principal. São só 4 vagas, são bastante até, são mais de 40 duplas lá no Qualify, né, para disputar 4 vagas lá pro principal, né? E a gente está nessa disputa aí para a gente estar lá galgar uma dessas vagas. A vontade dos atletas da chave de acesso é tão grande de figurar entre as duplas mais bem pontuadas do ranking que eles conseguiram uma área própria para os treinos. O Clube Municipal, que é uma área central aqui, as quadras são maravilhosas, tem um sistema de drenagem bom, as telas aí, e essas quadras têm uma média de 150 pessoas que usam, né? A disputa pelo melhor lugar no ranking também está acirrada no feminino. Ana Zilda e Luciana estão no 3º lugar do ranking e estão com sede de pódio para se garantirem no topo da categoria. Nossa participação nas anteriores, elas foram bem positivas, né? E nós estamos agora com uma expectativa grande também de nos mantermos no pódio ou até entre as 3 melhores, no caso, ranqueadas, né? Que é o que tem acontecido. Um desafio também para a Dani, que treina separada da parceira Aline, que mora em Boa Vista. Mas com o 2º lugar no ranking, parece que a distância não tem afetado o rendimento da dupla. Graças a Deus, né? Devido aos nossos esforços mesmo, deu certo. A gente ficou na primeira em 2º lugar, na terceira, a segunda em 3º lugar, né? E a terceira etapa a gente perdeu nas quartas. Mas a gente vai com um bom propósito para agora essa quarta etapa, que é a última, né? As disputas da quarta e última etapa do circuito Band de Vôlei de Praia, categoria masculino, iniciam no sábado pela manhã e seguem com a final no domingo à noite. E neste fim de semana, Manaus entrou no roteiro de um projeto idealizado por um autônomo gaúcho em defesa do meio ambiente. Francimar Baldissarelli está rodando o Brasil dirigindo um jipe das Forças Armadas que foi usado na Segunda Guerra Mundial com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância do plantio de árvores no planeta. O destino desse gaúcho e de seu inseparável Jeep modelo 1946 é desbravar o Brasil. E Francimar tem feito isso com muito gosto. Já percorreu quase todas as capitais do país. Vamos visitar Porto Velho e na semana vamos chegar em Rio Branco. Aí sim termina todas as capitais brasileiras. As estradas têm se tornado a casa desse odontólogo por formação, aventureiro que só ele. Dirigindo um veículo 4x4 militarizado, o objetivo da expedição é levar conscientização ambiental por onde o Jeep passar. Já que a gente está usando um veículo desse estilo, que queima bastante combustível, então eu tinha que levar uma ideia de preservação da natureza. Ou seja, se a gente está poluindo usando ele, vamos então plantar árvores
e desenvolver aí uma ideia de preservação. Eu vou aproveitar que recebi o convite para pegar uma carona num Jeep desse. Afinal, não é todo dia que a gente passeia pela orla de Manaus num Jeep que foi fabricado durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Vamos lá, vamos aproveitar esse coroa aqui para dar uma voltinha, né? Mais que 70 anos. Verdade, vamos lá então. A bordo de um veículo carregado de história, um passeio pelo Centro Histórico de Manaus. A parceria do Jeep e o Francimar já dura uma década, desde que ele negociou o carro com um paciente no Rio Grande do Sul. Para deixar este senhor de pouco mais de 70 anos como está, foram quase R$80 mil em investimentos. Uma expedição como essa demanda muito tempo. E a família, como é que fica? Pois é. Um dos pontos que eu consegui realizar essa expedição é porque atualmente 3 anos que eu não tenho, que eu estou sozinho, né? Assim, eu estou solteiro, então não tenho que dar muita explicação para ninguém. Só assim que a gente consegue fazer. A missão de percorrer o Brasil e alguns países da América do Sul começou há 3 anos. De lá para cá já foram 25 mil quilômetros rodados. E rodamos próximo a 25 mil quilômetros já. Né? E tendo sido feitas 8 etapas, né? Em 2 anos e meio. Por onde a expedição passa, a marca positiva do meio ambiente cria raízes e se torna sequestradora de carbono. De temporada em temporada, os meses longe do estado de origem revela que a saudade de casa não é maior que a preocupação com o meio ambiente. Cada capital a gente entrega um kitzinho para o governador, né? Lembrando da passagem da expedição por aquela capital. Então essa é uma regra que eu impus, né? Para quê? Para poder visitar todas as capitais mesmo. É fazendo com que se tenha em mãos, ou melhor, na garagem, uma forma de mostrar para o mundo que muito se pode fazer em favor da natureza. E nesse momento, o Francimar já está na estrada de novo em direção a Rondônia. A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer anunciou agora à tarde a retomada da mais tradicional prova de águas abertas do Amazonas, a Almirante Tamandaré, e com uma novidade, a participação de atletas olímpicos. É nessa paisagem deslumbrante que os nadadores vão mergulhar no Rio Negro. Em dezembro, as águas escuras vão voltar a ser palco da maior maratona aquática do Amazonas, a Travessia Almirante Tamandaré. A competição não acontece há quase 10 anos e coloca de novo o Amazonas no circuito nacional de competições aquáticas. E graças a Deus ela nasceu novamente, grande, e eu não tenho dúvida de que marcará o calendário de provas de maratona aquática do Brasil. Às 7 horas a gente larga o circuito Curumim, que são com as crianças de 8 a 13 anos, é uma prova de 400 metros. Assim que eles terminarem, a gente retira o circuito de 400 metros, o circuito de 1,5 já está montado e 8 horas nós iniciamos. A Travessia Almirante Tamandaré foi realizada pela primeira vez em 1970. O vencedor da prova na época foi o seu Paulo Rabelo, veterano que desbravou o Rio Negro e que ainda pensa em competir. Vou cair na água essa semana, ver se dá para aliviar as câimbras e vou participar. Vocês vão me ver chegar nadando. Acostumado a competir em alto mar, o amazonense Vitor Gadelha vai competir pela primeira vez na Travessia Almirante Tamandaré, mesmo sabendo das dificuldades. A salinidade dificulta um pouco a prova e a ondulação faz com que você também mude o nado justamente para ter uma eficiência melhor. A Travessia Almirante Tamandaré vai ser realizada no dia 4 de dezembro, a partir das 7 horas da manhã. A largada vai ser no outro lado do rio e a chegada na praia da Ponta Negra. Então, o nosso apoio a essa tão importante competição para a região, essa retomada da Travessia Tamandaré, é a Marinha provendo a segurança da navegação e a salvaguarda desses atletas no Rio Negro.
E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/BandAmazonas e vá no link vídeos. Você acompanha agora as notícias do Jornal da Band, que traz entre os seus destaques a cobertura completa das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Boa noite para você, até amanhã.